Falando agora da nossa região, falando de Criciúma e arredores aqui, a gente começa com mais um capítulo, né, daquela novela que a gente vem mostrando aqui no programa Mais TV. Nós mostramos todo passo a passo como é que foi a greve dos servidores municipais na nossa região e agora uma outra greve que afeta o estado inteiro, que é a greve dos servidores públicos no sentido dos professores, né, estaduais. A gente vai rodar para você uma matéria para que o João possa comentar em seguida. Roda para a gente. Segundo a GERED, a Gerência Regional de Educação, a adesão da greve na região de Criciúma, que compreende as cidades de Cocal do Sul, Uruçanga, Siderópolis, Forquilinha, entre outras, a adesão, de acordo com a GERED, é de 16%, varia de 15% a 18%. Como é que está esse número de adesão na contagem do Sint? Na realidade, a própria sede nunca transmitiu os verdadeiros dados, então não me surpreende que a Gerência de Educação também não coloque isso em exposição. Então, os nossos números na região no dia de hoje, sem contabilizar os que aderiram ao movimento hoje, está em torno de 40% na região, compreendendo os 10 municípios da ANREC e 60% na cidade de Criciúma. A cada dia que passa, os professores estão aderindo e fortalecendo a nossa greve. Quantas escolas estão com as atividades totalmente paralisadas? Nesse momento, nós temos 9 escolas e, entre elas, as centrais, com as suas atividades completamente paralisadas, 35 escolas mobilizadas, sendo que a grande maioria com mais de 50% de adesão à mobilização. A conversa com o senhor governador Raimundo Colombo, a negociação no que diz respeito ao aumento, o reajuste salarial de 22,22%, esta negociação não tem andado? O governo está se colocando contra, a negociação com a categoria em greve, desrespeitando um direito constitucional que é os trabalhadores poderem se organizar e reivindicar seus direitos. Nós protocolamos um pedido de audiência agora direto com o governador para que ele seja o responsável pela continuidade da mobilização e ele seja o responsável pelo acordo de greve que ele assinou no ano passado. Professores da rede estadual de Santa Catarina de braços cruzados. A classe reivindica o reajuste salarial de 22,22% para toda a carreira. De acordo com o Sint, a greve está em uma crescente. 5 dias hoje da greve do Estado, os professores. 5 dias hoje. Essa assembleia, que o Fernando Machado mostrou, aconteceu ontem aqui na cidade de Criciúma. E para atualizar esta notícia, o João Paulo Mester tem novas informações, João, sobre esta questão da greve. Pois bem, Daniel, acabou agora, pouco antes do meio-dia, uma videoconferência do governo do Estado, não exatamente do governador, mas a estrutura do governo, o secretário de Educação, com todos os servidores do Estado em cargos estratégicos das secretarias regionais, das gerências de educação, as direções de escola. E o governo anunciou quais as medidas que adota a partir de agora. Porque você sabe, tem aí um confronto de estratégias dos professores e dos grevistas. Dos professores e do governo, aliás, os professores grevistas e o governo. O governo vai endurecer o jogo. Estabelece que não tem mais negociação enquanto a categoria estiver em greve. E isso já é a primeira pedra no sapato na caminhada, tanto de professores como do governo. Em segundo lugar, a partir da semana que vem, propõe o remanejamento de horário dos professores que estão trabalhando para cobrir aqueles que estão em greve. Eu acho essa medida muito pouco provável de acontecer. Se o professor está numa escola, ele decide não aderir à greve, decide trabalhar, tudo bem, ele faz o dele. Mas ele não vai substituir o grevista. Você já imaginou o clima que ele cria com o colega grevista? Então, nesse item, o governo dificilmente vai obter êxito. Mas o governo, sob a ótica do governo, está certo no momento em que ele endurece o jogo. É uma queda de braço que existe entre governo e professores agora. Então, a contratação de novos ACTs deve ser a alternativa para o governo do Estado. O movimento, os números divergentes sobre quantos grevistas, quantos estão em greve, quantos não estão, a greve não pegou como os professores imaginavam. Se o sindicato diz que tem 60% em greve, vamos dar um desconto aí de metade, um pouco mais do que isso, 30%. Se o governo diz que 15% apenas, vamos dar um desconto, vamos dizer que o governo, vamos aumentar esse número, não chegamos aí em torno de 25%, vamos fechar o negócio por aí,
Mas aí você vê aí algumas cadeiras, várias cadeiras vagas na própria Assembleia. Normalmente, em outros anos, as assembleias dos professores era um pilhado de gente, uma sala como essa ficava superlotada. Então, a greve ainda não pegou no clima e no movimento que os professores gostariam. Claro que eles vão dizer que está bem melhor do que está de fato. Isso é estratégico, assim como o governo também vai jogar para baixo quando fala dos números da greve. Mas a partir de agora, o governo e a educação começa a apertar mais o jogo. Pode acontecer desdobramento inimaginável, até algum confronto, algum conflito. Vamos falar de governo estadual ainda, aproveitar a emenda aqui sua, João, porque diminuição das secretarias do desenvolvimento regional, o que significa isso? Isso vai acontecer. Nós temos aqui uma Secretaria de Desenvolvimento Regional que é eficiente, é boa, tem um bom trabalho, mas nós temos algumas no estado de Santa Catarina, são 36 secretarias regionais, 36 secretários, secretário adjunto, gerente de educação, de saúde, e tem toda uma mega estrutura montada em 36 regiões do estado. Eu entrevistei na Rádio Eldorado essa semana o Derli de Anunciação, que é o secretário, o articulador de como funciona o governo, que é a decisão do governo. E ele me disse, olha, João Paulo, de 36 tem que baixar para 22. Se ele, um membro do governo, está dizendo isso, é porque o governo vai fazer. O governo tinha dúvidas quando fazer isso. Raimundo Colombo vinha para baixar as secretarias regionais, isso todo mundo sabia. O problema é quando ele faria isso. Antes da eleição, ou ele fará isso agora com essa história da resolução número 72, que diminui o valor de impostos que retornam para Santa Catarina. Então, a partir de qualquer momento vai se ouvir falar em diminuir o número de secretarias. Isso é bom, isso enxuga o custo da máquina pública, sobra mais dinheiro para pagar, inclusive, os professores, uma medida elogiável por parte do governo. Vai fazer isso de uma vez só, vai fazer isso gradativamente, vai criar um problema político ao fazer isso? Vai, com certeza, mas terá que fazer. Então, a Secretaria Regional de Criciúma não vai acabar, mas tem secretarias, eu acho que aqui da nossa região, eu particularmente tenho receio sobre a secretaria, por exemplo, de Braço do Norte. Acho que é uma secretaria que tem tudo para ser extinta. Passando um pouquinho agora para a nossa região, vamos falar dos municípios arredores aqui. E no meio político, o que tem mais chamado a atenção dentre os municípios da nossa região tem sido Siderópolis. Balaio de gato, posso utilizar esse termo para o seu comentário? Em tudo na eleição vira um balaio de gato, ou seja, ninguém se entende. Exatamente. Né? É tudo mais ou menos a mesma coisa. Em Siderópolis, o que está acontecendo é o seguinte: a chapa de oposição se articulou muito bem, vem trabalhando há bastante tempo, tem unanimidade, ninguém nem na cidade. A oposição sabe e a situação também sabe, o cidadão sabe quem é o candidato de oposição, quem é candidato a prefeito. O primeiro nome saiu há bastante tempo. Ninguém discute isso. O empresário Hélio César, o alemão, já está em campanha, já está trabalhando, enfim. Mas a dúvida está no seu vice. O anunciado até então era que o PSDB, o PSD e o PSD e o PT, PSD e PSDB, de um dos três sairá o vice. Fariam uma pesquisa para decidir isso. Eu mesmo ouvi os três dizerem isso num programa de entrevistas que eu fiz lá na Rádio Eldorado. Eles foram lá e disseram, deram a viva voz. Não, se eu perder, vou ajudar, estarei na coligação. Se eu não for o escolhido pela pesquisa, eu apoio quem for. Os três falaram isso. Um teria sido, mas estão demorando para divulgar isso. Seria porque o governo estaria tentando furar esse esquema do vice, estaria tentando persuadir aqueles que não ganharam a escolha, a indicação do vice numa primeira tentativa de escolha? Pode ser isso. Então é uma questão agora, a oposição, claro, vai cobrar a palavra dos políticos e dos partidos políticos. E isso nos próximos dias pode criar uma agitação mais na eleição de Siderópolis. Agora, João, para a gente encaminhar aqui para o final do quadro, João Paulo Mestre, a gente anda na rua, o pessoal fala sobre o programa Mais TV e geralmente sobre política as pessoas perguntam. E aí pergunta para o João Paulo isso, pergunta aquilo. Então eu repasso as perguntas que você, telespectador, me faz através do site também, ou faz através de mensagem de texto. A pergunta é a seguinte, João, eu achei interessante essa pergunta, talvez você possa responder.
que é sobre coligações dos municípios, porque aqui na nossa região os municípios são tudo muito perto, né? A gente tem aqui, por exemplo, Criciúma, Morro da Fumaça, Cocal do Sul, Siderópolis, Forquilinha e Sara são arredores. As coligações, elas acontecem em cada município individualmente, ou seja, cada município escolhe as suas coligações, ou os partidos têm uma conversação meia que geral, porque isso pode influenciar de uma cidade para outra. A gente sabe que Criciúma comenta sobre a eleição de Morro da Fumaça, que comenta sobre a de Sara. E como é que é feita essa questão das coligações? Cada cidade vê o que é melhor para cada uma delas, individual? Um pouco de cada. Um pouco de cada. Um pouco a autonomia do município, um pouco a realidade regional. Então, os líderes regionais, eles mais ou menos chamam os líderes municipais e dizem, em tal município você tem que coligar assim, 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 assim. Aí há o contraponto, mas aqui não dá, por isso, por isso, por isso. Então, a coisa é negociada mais ou menos assim. É que em alguns lugares a coligação não pega. Não dá para fazer coligação. Em outros dá para fazer coligação. Eu cito o exemplo do PDT. O PDT vai estar, na maioria dos municípios, o PDT estaria com o PMDB. Aqui em Criciúma se fala que não estaria com o PMDB. Mas nos demais municípios há uma possibilidade do PDT, na sua grande maioria dessas cidades, estar com o PMDB. E aí eu poderia usar outros exemplos. Até pouco tempo, PMDB e PT não se coligavam em Criciúma, mas em outros municípios se coligavam normalmente. O PP tinha mais afinidade com o PSDB em alguns municípios, sim, em outros municípios não. Então, depende muito da questão local, mas o peso, a influência regional, ela existe sim. Por exemplo, uma liderança estadual, Eduardo Moreira, repassa para um segundo escalão e diz, tente lá, nós oferecemos a propaganda política, o programa político de Siderópolis, de Uruçanga e de Criciúma, quem faz é o mesmo marqueteiro, contratado pelo PMDB no estado. Então ele junta alguns, isso também pesa, ele acaba, como conversa com o líder do PMDB e do PT no outro município, ele tem mais facilidade para fazer isso. Então depende muito de cada um dos municípios, Daniel, mas é metade de cada. Se você tiver dúvidas, você pode entrar em contato com a gente, fazer a sua pergunta também, que o João tenta responder aqui no programa. 997-93532 é mensagem de texto, você já sabe, o telefone 3433-2528. O João Paulo Mestre está ao vivo diariamente na Rádio Eldorado a partir das 7 da manhã, diariamente no Jornal da Manhã, página 3, e também no seu site, no seu blog, joaopaulomestre.com.br, e com vídeos no site tvcristiuma.com.br. Agora, ao vivo, você tem esse privilégio de assistir só aqui no canal 19, no programa Mais TV. Bacana, né? Para você ficar por dentro aí de tudo que acontece na nossa política. João, obrigado. Obrigado, um bom fim de semana. Até semana que vem.